Olá, pessoal. Estamos aqui de novo nos estúdios da Log 24, no programa Papo Sem Fronteiras e honrando o nosso compromisso com vocês de trazer assuntos variados. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Cleiton Monteiro. Ele é técnico da seleção de futsal do Corinthians, da seleção da AL. Ele faz um trabalho maravilhoso, né? E dentro do nosso pilar DSG, da parte social, eu acho que esse é um dos melhores exemplos que nós poderíamos trazer nesse programa que fala de assuntos variados. Seja bem-vindo, Cleiton. Rodrigo, primeiramente, aí, obrigado a todos, né, pelo carinho de falar um pouquinho do nosso segmento, a você pelo convite, né, de contar um pouquinho da nossa história, do nosso segmento do futsal DAO. Então, muito gratificante participar desse seu programa. Nós tivemos um bate-papo aqui antes de começar o programa e o Cleiton me contou em poucos minutos uma história maravilhosa. Ele vem desenvolvendo um trabalho há muito tempo já, desde 2005, se não me falha a memória, né? Esse trabalho de inserção de pessoas como nós, né? Mas que precisam de uma atenção diferente, mas não são pessoas diferentes. Eu sou pai de um menino especial, o Guilherme. Guilherme, o pai está aqui, lembrando de você, né? O meu menino tem deficiência visual, tem pauta autista e tem alguns problemas hormonais. E a gente sabe o quão desafiador é isso, né? E o quão é mais desafiador ter essa inserção, né? Conta um pouquinho para nós da tua história, Cleiton, como é que foi isso, como é que nasceu esse projeto, né? E a tua história profissional, né? Para a gente poder entender um pouco esse mundo que nós não vivemos praticamente nos nossos dias aí. Pois é, Rodrigo, você falou bem, cara. Eu jogo futebol, né? Tenho 51 anos, jogo futebol desde os 3 anos de idade. Comecei dentro do esporte, no Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Onde eu fui fazer uma peneira lá, com 13 anos de idade. Nunca tinha colocado uma chuteira no pé, cara, você acredita? Naquela época a gente falava dos terrões, né? Tinha aqueles campos de terra preta. Não sei lá na sua cidade se tinha, ou se existia aqueles campos de terra preta. Hoje não tem mais, é tudo Naquela época era sintético. quichute, né? O O supra-sumo era quichute, quichute. exatamente, Então a gente tinha aqueles campos de terra preta, jogava de manhã, o dia todo no campo, chegava em casa, minha mãe, menino, vai tomar banho, porque todo sujo, aquela terra preta, nariz, cueca branca, você usava uma vez, já jogava fora, né? E ali começou minha carreira dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista com 13 anos de idade. E ali eu fui dando sequência, né, nas categorias de base. Fui para fora, joguei em alguns clubes, né, na Portuguesa, no Guarani, no Botafogo da Paraíba. E encerrei minha carreira em 2005 no Hamilton, do Canadá. E ali se tornou uma história dentro do esporte, né, cara? E aí na minha volta para o Brasil, em 2005, eu conheci o Paradesporto, né? Nunca imaginei trabalhar com pessoas com deficiência naquela época. Hoje já estou aí quase 20 anos trabalhando no segmento. Mas não me via, e nem conheci, nem tinha conhecimento, como eu sei que muitas pessoas em casa também não têm conhecimento da importância do esporte para as pessoas com deficiência, né? E que existem competições, que existem equipes que disputam campeonatos, que representam a seleção brasileira. Enfim, eu participava muito com o Master do Corinthians na época, naqueles jogos das APAES, né? Naquela época tinha a Pestalozzi, a CD. E então a gente montava um time lá e ia jogar para dar brinquedo para as crianças, ovo de Páscoa, tudo. Era o conhecimento que eu tinha, né, na época, para as pessoas com deficiência. Então a gente jogava, tirava foto, dava os brinquedos, os presentes e ia embora, ia para casa. E aí eu tive, em 2008, um convite para participar do Tele-APAI. É uma cópia fiel aí do Teleton, para as pessoas entenderem em casa. Foi realizado um jogo no Pacaembu, né? Silvio Luiz até narrou o jogo. E os shows, né, como tem no SBT, foram feitos no canal 21, que era parceira da Rede Bandeirantes, né? Como se fosse a Sport TV da Globo. Tinha lá o canal 21, que tinha as programações da Bandeirantes. E aí foi feito, né? Então o meu convite foi levar o Master do Corinthians e a bateria da Gaviões da Fiel para tocar lá no Pacaembu, o pessoal desfilar e tal. Falei, legal. E aí fui. E ali começou a minha primeira surpresa e o desconhecimento da causa até então. E aí você criou todo esse amor por Exatamente. esse modelo e esse trabalho maravilhoso que você desenvolve lá no Corinthians.
E foi tudo muito rápido, porque assim, eu montei o Master para jogar contra a seleção brasileira de futebol para as pessoas com deficiência intelectual, né? Então, era uma seleção forte, eu nem sabia que existia, na verdade. Sim. E aí a seleção brasileira ganhou do time do Corinthians de 5-2 no Pacaembu. Cara, aí já foi um choque. Caramba, esses meninos são deficientes mesmo? Não aparentava, né? Quando você fala em deficiente hoje, a primeira coisa que vem à cabeça é o visual e o físico, né? Sim. E hoje o síndrome de Down, que é característico, você consegue visualmente ali perceber que ele tem uma deficiência. Nós estávamos falando do autismo agora há pouco, né? O Exatamente. autismo muitas vezes é não percebido, né? Exatamente. Então, o grau 1 que a gente fala, né, dentro do autismo, você não percebe, né? Então, as características são bem diferentes, assim. Então, primeiro foi a minha grande surpresa. Pô, eu não sabia que existia. Até questionei no sentido do desconhecimento. Falei, Sim. aonde que esses caras são deficientes? Os caras jogam pra caramba, né? E aí foi tudo muito rápido, Rodrigo. Aí eu tive um outro convite de uma pessoa que trabalhava lá nesse evento. Falou, cara, você mora em Osasco, né? Porque meus pais moravam em Osasco. E a Pai de Osasco tá para fechar. Você não quer ir lá para ajudar a não fechar? Eu falei, claro, vou lá. Cheguei na Pai, né? Bati na porta, ó, me apresentei. Falei, fiquei sabendo que tá para fechar. Eu queria ajudar em algum. O que eu posso ajudar? Então, o que vem à minha cabeça? Fazer um jogo beneficente no estádio para a gente arrecadar recursos, né? Para que a gente possa arrecadar dinheiro para não fechar a Pai. E aí o presidente, né, falou: Cleiton, obrigado aí pela ajuda. A gente vai ver o que dá para fazer. A gente te liga depois. Falei, tá bom. Já tinha até esquecido. Falei, os caras nem vai ligar, nem sabe quem sou eu. Sim. E aí o meu telefone toca, falou: você pode vir aqui na Pai? E aí começa a minha história dentro do Paradesporto. Eu cheguei na Pai, eles me deram o estatuto. Falou: ó, a gente olhou aqui no estatuto, você aceita ser diretor social? Cara, eu nem sabia o que diretor social fazia. Aí comecei lá, falei, ixi, Maria. Aí lá no último tava lá, eventos. Falei, bom, me encaixo aqui. Vamos fazer um jogo? Vamos. E aí eu chamei a tiazinha, né, na época, tinha a tiazinha feiticeira, a tiazinha Suzana Alves, minha amiga. Falei, pô, você não quer ser madrinha? Ela tava no auge, cara. Aí ela aceitou. E aí eu tive a ideia de fazer um jogo Corinthians e montar uma seleção daqui de Osasco, mas um jogo desse nível demora 6 meses para você organizar, porque é agenda de jogadores, televisão, artista. Sim. Ela falou, enquanto isso, me deram uma chave de sala de aula, falou, pode subir. Enquanto isso, você pode subir. Me deu e subi. E aí, Rodrigo, para minha surpresa, eu abri, tinha mais de 40 alunos sentados assim, olhando para mim, igual você está olhando aqui agora. E eu sentado lá como professor, Faz o quê? olhando, eu falei, o que eu vou fazer? Falei, e agora? E naquela época eles chegavam 8 horas da manhã, tomavam café, ia para uma sala, né? Tipo essa daqui, e montava aqueles Legos para vender. Cara, era até às 5 horas da tarde, aquilo me incomodava totalmente. E eu conversava com eles e ficava na logística dele, montava o Lego e pronto. Saía às 5 horas da tarde, falei, não, preciso mudar isso. Já estava me incomodando. Arrumei uma escola do lado da prefeitura, na época a Pai ficava em frente à prefeitura de Osasco, onde ela se situa até hoje. E eu falei, diretor, eu queria dar aula para os meninos aqui da Pai. Posso? Você consegue um horário? Aí eu consegui a escola e comecei a dar aula de educação física para eles. Para minha surpresa, nunca daqueles alunos tinham pisado numa quadra. E 90% nunca tinha feito uma atividade física. Mas isso acho que está um pouco ligado. Nós que temos esse contato, né? Eu tenho contato com o meu menino, né? Eu entendo, né, as dificuldades dele, mas não o vejo com diferença. Sim, claro. Mas a minha esposa, né, que viveu isso, porque eu sempre tive carreira executiva, né, ela sempre viveu essa adversidade e esse problema, né, que a estrutura educacional do Brasil tem em poder assessorar bem. Sim. Não forma nem professor direito, o professor não é que o professor não tem habilidade, o professor é preparado para lidar com pessoas, né? Mas ele não tem as habilidades que são necessárias para as particularidades de cada deficiência, né? Ou cada necessidade Sim. especial. E você viveu isso lá, nós estávamos conversando aqui agora há pouco, você vive isso, né? Primeiro quebrar esse tabu, né, de não vê-los como diferença, né? Nós até estávamos comentando, né? Eu já vi situações de pessoas às vezes faltando uma perna, um braço, né? De ter uma dificuldade, às vezes a gente queria ajudar ou alguém queria ajudar ele ficar ser até ofensivo, né? Porque eu acho que eles percebem que parece que nós como sociedade os vemos como seres extraterrestres muitas vezes. Como é que é isso? E o coitadismo, né? Tem muito disso ainda, né? Então, a partir do momento que... E para mim foi tudo muito rápido, assim, né?
como que você entrou dentro do paradesporto, em competições, em treinamentos. Então eu passei por esse feedback da PAI de Osasco, comecei a lidar o dia a dia com os alunos, até então alunos, né? E a gente foi desenvolvendo, ó, vamos dar aula, vamos fazer atividades aqui. Fui criando uma atmosfera diferente dentro da própria PAI. E aí, mas foi tudo muito rápido, né? Ainda tinha a expectativa de voltar a jogar no Brasil, então a gente tinha conversando com alguns clubes, e aí eu tive o convite para trabalhar dentro da Confederação Brasileira, que é a Sim. CBDI, Confederação Brasileira de Desporto para o Deficiente Intelectual. E aí, pô, você não quer trabalhar aqui dentro, né? A gente está precisando de voluntários. Até então, eu trabalhei 1 ano de graça lá, sendo voluntário, né? Naquela época, a confederação estava com alguns problemas dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. É uma história muito complexa, mas, enfim, eu entrei nesse processo meio conturbado dentro da Confederação Brasileira. E aí eu saí da PAI, né? Porque não tinha como eu ficar mais lá. Aí eu comecei a trabalhar dentro do esporte para as pessoas com deficiência. Então, qual que era a minha função? Eu auxiliava as outras modalidades. Então, tinha o Campeonato Brasileiro de Natação, atletismo, tinham seus coordenadores e eu estava ali. E dentro da confederação tem o Roberto, que é o coordenador da natação, que tem uma associação, chama Associação Paradesportiva JR, que foi, por muitos anos, base aí da equipe do Corinthians, né? Representando o Corinthians nas competições. Aí o Roberto falou, pô, como você é do esporte, você é do futebol, você não quer treinar o meu time de síndrome de Down? Falei, pô, acho que para mim seria um laboratório legal. Como eu estou dentro da confederação, que trabalha para competitividade, eu quero entender esse processo. Para mim era um laboratório. Você continuava na PAI ainda, fazendo trabalho na PAI ou não? Não, aí eu tive que sair da PAI Saiu da porque ainda existia a possibilidade de eu voltar a jogar, eu tinha que treinar, enfim. E aí eu tive isso questão de meses, tá? Eu tive o convite, falei, vou trabalhar dentro do esporte, que é a minha área. E fui para conhecer. E aí eu falei, preciso do laboratório, né? A gente precisa saber aonde eu estou pisando, era um ambiente novo, desconhecido para mim. Sim. E aí me ajudou muito esse processo de laboratório dentro da associação da JR. E aí meu primeiro treino, eu lembro que já me assustei, porque todo mundo olhando, né? Pô, jogou no Corinthians, jogou em outros times e tal. E aí todo mundo olhando assim, eu falei, pessoal, vamos lá, vamos treinar. Então, linguajar do boleiro, né? Do dia a dia ali e tal. E eles ficavam olhando para mim como se eu estivesse falando chinês. Aí acendeu meu primeiro alerta. Bom, eu tenho que aprender a maneira certa de falar com eles. De como se comunicar De com como cada um, né? Cada um tem uma maneira Exatamente. diferente, né? Exatamente. Mas o que eu nunca abri mão, Rodrigo, foi da minha época de atleta, o que eu aprendi. Então, quando eu tive todo esse laboratório, que eu falei, não, eu posso contribuir dentro do que eu aprendi jogando futebol, hoje como treinador, é que eles têm que ser tratados como atletas. Eles são atletas. Então, parte desde o treinamento, de toda a logística, respeito, disciplina. E aí começou a saga, no bom sentido, do aprendizado, né? Era uma troca. E hoje, aí, quase 20 anos de experiência, para mim hoje está tranquilo. Mas, assim, foi um processo difícil de entendimento. Fui fazer curso no Comitê Paralímpico Brasileiro. Na faculdade você não tem curso Não. para pessoas. No colégio não tem Não curso. tem, né? Então a gente estava falando isso aqui nos bastidores, que é uma coisa que eu busco aí com pessoas que vai me ajudar aí futuramente. Falei que vou estar com o Romário aí em breve para que a gente possa conversar ele como senador da República. Se ele pode nos ajudar nesse sentido, né? Porque imagina se eu tivesse na escola, lá no Brasil, entender o que era a deficiência, eu não ia ter esse problema de como é que eu vou fazer. E trabalhar essa E inserção. trabalhar essa inserção, exatamente. Então, na faculdade, mesmo fazendo faculdade, a gente não tinha mais nada sobre deficiente. Ao contrário, você só falava em deficiente quando você ia fazer TCC, ou você fazer um curso preparatório, uma apresentação na escola. Né? Hoje, muitas faculdades me ligam, eu posso fazer um estágio com você, eu posso fazer um trabalho para apresentar na faculdade? Legal, pode. Mas não tem, a escola, a faculdade não tem o olhar, né? O ensinamento do que é a deficiência. Vai lá, faz uma apresentação de 10 minutos, 10, 15 minutos. Pô, todo mundo aplaude, pô, legal, eu não sabia que era isso, pô, mas a escola deveria passar isso, né? E não passa. Você sabe que eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos desenvolvendo um projeto lá de vida de 3 amigos, né? Nós somos 3 amigos. E aí eu tive a grata satisfação de conhecer um casal brasileiro, ela já era naturalizada, eles tinham casado, eu estava se naturalizando, e ela tinha um menino que era especial. Uhum. E esse menino estava num colégio normal. E lá, todos os finais de semana, eles fazem atividades. Então, o menino ele é trabalhado dentro do colégio, né, em classe normal, com toda assistência, muito diferente daqui. O professor é preparado para isso, a sala é preparada para isso. E aí, os alunos do colégio, eles fazem essas atividades no final de semana, porque isso conta
ponto no currículo dele, eu chamo de score, né? Sim, Conta ponto no currículo. A partir da saída dele para entrar numa universidade, todo esse histórico analisado. Eles valorizam, né? E sim, assim, não só valorizam, você falou um termo muito legal, né? Eu tenho falado muito sobre o ESG, né? Você faz mesmo? Ou é só um marketing? é, Né? O quanto isso é real? É palpável, é mensurável, né? E a gente tem muito esse problema, né? Porque às vezes a gente pega uma fagulha, faz um marketing muito grande e exatamente. a gente entrega muito pouco. E eu vi que a tua preocupação, né? E nas tuas palavras eu achei muito gratificante de perceber que você fala assim, eu trato ele igual, não tem diferença nenhuma. Não A tem. hora que tem que chamar a responsabilidade, não tem diferença do jogador, É, né? Que, é isso mesmo. como é que conta um pouco como é que é isso? Porque muitos, eu sei que muitos que estão nos assistindo, às vezes não sabem nem lidar com isso. Como é que eu faço? Como é que eu chego? Como é que eu converso? Eu acho que isso é legal de você. É verdade, assim, foi o que eu te falei, no começo eu me assustei muito, falei, pô, como é que eu vou passar? Eu preciso entender o que que é a deficiência, até onde eu posso chegar como pessoa, Sim. primeiramente, entender, né? E depois como treinador. E aí eu falo que nesse processo todo, a família me deu mais trabalho do que os atletas, mas com certeza, porque ela não entendia, ela não tinha esse olhar mesmo sendo família, né? Pô, mas o teu filho tem horário, Por ele causa da tem. autoproteção, Exatamente, pela autoproteção e não acreditar no próprio filho. Né? Por quê? Porque não tem a informação, é aquele coitadismo até dentro da própria família. Ah, meu filho tem síndrome de Down, meu filho tem deficiência física ou visual, como é que eu vou trabalhar isso, né? Então, hoje nesse processo de quase 20 anos, eu já penso muito diferente do que eu pensava no começo. Eu acho que o nosso papel fundamental hoje como professor, treinador e como pessoa, por estar envolvido dentro de um sistema há 20 anos aí dentro da deficiência, é levar essa informação para as famílias. Primeiro, né? Olha, acredita no seu filho, ele é capaz. Né? Então eu percebo que tem muitas famílias hoje, ainda em 2025, que não tem essa visão que nós temos aqui hoje, do capacitismo, né? Não, ele é capaz mesmo, ele pode fazer. Ah, do coitadismo. Por que coitadismo? Você conversa com o teu filho que ele tem deficiência, você explicou para ele que ele tem uma deficiência e que ele é um processo que ele vai passar a vida toda, né? Não dá para ser igual, né, ao convencional, sim. do dia a dia. Não dá, porque ele tem uma deficiência. Ele tem as suas dificuldades, ele vai ter as suas dificuldades. Mas você conversou como família as dificuldades que ele vai enfrentar e como superar essas E dificuldades? prepará-lo, né? De que forma que Prepará-los? ele se posiciona para potencializar de repente isso, né? De Exatamente, ser talvez limitado em algumas ações, né? Mas muito melhor em outras, talvez, né? exatamente. Quanto casos, né, nós temos aí de autistas que são diretores de empresa, trabalham normalmente. Nós temos hoje o exemplo da seleção brasileira de futsal, que é tricampeão mundial, e ninguém nem acreditava, né? Eu peguei atletas que amarravam um tênis, não sabia nem amarrar tênis. Chegava no vestiário, o pai entrava para treinar, eu falei, o pai, por que você está entrando no vestiário? Ah, eu preciso trocar o meu filho, mas você não é meu atleta, o seu atleta é teu filho, então o senhor vai para a arquibancada e teu filho tem que aprender a se trocar sozinho, né? Legal. E aí aconteciam muitas cenas engraçadas, se você me permitir. Teve uma que, já nesse contexto, né, não deixa o pai assistir treino, não deixa interagir muito dentro dos treinos com os atletas, com os filhos, vestiários se trocam Porque lá ele tem a sozinho. responsabilidade de ser um jogador profissional. Exatamente. E assim, ele tem Ele que tem ter que desenvolver autonomia. será que ele não tem em casa, talvez, né? Lá contigo ele Exatamente. desenvolve essa autonomia de ser ele, É. né? Hoje, esse atleta não treina mais comigo, mas isso já tem uns 10 anos que se passou. Eu comecei o treino, né, e o filho chegou atrasado. E aí eles vão pro vestiário e se troca sozinho. Eu não tenho que parar o treino para trocar os meninos. Sim. Responsabilidades são deles chegar no horário. E eu cobro do atleta, não cobro do pai. Falo, se você chegou atrasado, cobre você e o seu pai. Porque se chegou atrasado, tem as punições, tem tudo como tem que um time convencional. E aí ele se troca bonitinho e entra na quadra com sapatênis. Aí eu chamei ele e falei assim: cadê o seu material de treino? Eu falei, qual que é o seu material de trabalho? Aí ele olhou para mim assim: é a caneleira e o tênis, não é? Porque a roupa você tem para treinar. É verdade, cadê o seu tênis? Ah, minha mãe esqueceu de colocar na minha bolsa. Falei, mas a sua mãe não treina comigo, quem treina comigo é você. Então você tem 10 minutos, ou você se vira para arrumar um tênis para treinar, ou vai na sua casa, se vira. Você tem 10 minutos, senão você não vai treinar, você vai para a arquibancada assistir o treino. E aí eu reencontrei o pai dele recentemente, ele falou assim, Cleiton,
o meu filho, depois daquele dia, nunca mais ele esqueceu de arrumar a bolsa dele, até para trabalhar e ir para a escola. É ele que faz a roupa dele. Que E legal. prepara tudo. Então, assim, autonomia, né? Então, Mas é possível. Você sabe, né, Cleiton, assim, a maior dificuldade das empresas hoje, né, é justamente pegar eu costumo falar que é a geração videogame, né? Foi Sim, uma geração que foi mais ou menos condicionada a reagir, né? E hoje essa geração está assumindo posições de liderança das empresas. E muitas vezes eles não têm esse ímpeto de decisão, sim, de saber organizar, articular, né? Controlar, né? E se, né? E eu acho, assim, eu acredito muito, até falei com a minha esposa hoje de manhã, o que mais, assim, o que mais nos ensina é a dificuldade. sim. Porque às vezes a gente vai de coração, não faz assim, porque ali a gente usou até o termo, né? Não fala, não coloca o dedinho que vai tomar um choque. Enquanto não vai, coloca o dedo, toma um choque, ou queima o dedinho, né? E é isso que mesmo. aprende, é dificuldade. E eu vejo que você, assim, até pelo histórico de êxito, a gente vai falar logo no próximo bloco, o histórico de êxitos, né? Eu vejo que você prepara muito esse lado dele, né? Sim. É porque assim, eu aprendi isso como atleta. Para você se desenvolver, o jogar, o competir, ele é o último. É um processo. Né? Então, se você não tiver disciplina, se você não tiver respeito, e se você não tiver o entendimento do que você está fazendo, como é que eu vou te colocar para competir, para você representar algo? Né? Que no caso aqui são as equipes, foi no caso de seleção brasileira. E é um processo. Só que esse processo é um processo que você tem que andar junto com a família. Não adianta eu cobrar aqui e chegar na tua casa e falar pro teu filho, Até não, tá errado. ele vai entender que ele não sabe qual lado que tá certo, né? Não adianta eu falar pro teu filho, ó, isso aqui não pode agora, né, nós estamos conversando aqui, você não pode pegar esse celular. E aí você chega em casa, não, filho, você pode usar. Né? Então, como é que a gente vai trabalhar a autonomia da pessoa? Então, é complicado. Então, por isso que eu falo que os pais me deram muito mais trabalho do que os filhos, porque era tudo novo para eles, né? Eu falei, olha, eu consegui colocar para eles que, olha, vocês vão competir, vocês vão ser tratados como atletas, né? Então a gente tem uma metodologia de trabalhar no dia a dia, conhecendo a deficiência que cada um tem, mas o que eu aprendi na base como profissional é que a maneira de você falar não é sempre igual para todos. Então eu estou conversando com você aqui, eu vou te dar uma bronca aqui, é de um jeito, para o teu assistente é outra, mas o conceito é o mesmo, né? Não muda. Então, tá dando certo, né? Quase 20 anos aí, graças a Deus. Esportivamente, a gente tem resultados, mas o resultado mais importante não foi nem as competições, foram os títulos que a gente conquistou. É você ouvir da família, fala, cara, meu filho evoluiu como pessoa, meu filho hoje ele é mais dependente, ele sabe o que é o certo, o que é o errado, assim, eu consigo ter um tratamento igual com meu filho hoje, de explicar para ele que ele tem uma deficiência, mas que ele pode fazer as coisas, né? Que ele é capaz. E o esporte nos proporciona isso, né? Então, fico muito gratificante com isso. Como diz meu amigo Jair Moura, o papo está ótimo. Quando o papo é bom, o tempo voa. Foi esse o nosso primeiro bloco e até o próximo. Obrigado.
Olá, pessoal, vamos para o nosso próximo bloco. No intervalo aqui, eu estava conversando com o Cleito cheio de histórias para contar. Eu acho que teria assunto para gravar um mês inteiro, né? Cara, teria, viu? Nossa, Porque é muita muito. história. E o Cleito, assim, ó, eu acho que o trabalho dele é tão amplo e maravilhoso. Ele me falou que ele tem 3 mundiais de futsal e um mundial de futebol de campo. Conta um pouquinho para nós como é isso. Essa Pois é. qualidade, porque uma coisa é você treinar um time, né? Mas uma qualidade de ter um mundial é uma história, deve ser uma história muito bonita. Pois é, começou em 2011, né? Minha primeira competição fora do Brasil, na Grécia, né? O berço do esporte, o nascimento do esporte na Grécia, né? Então, para mim, cara, como profissional e como pessoa, chegar em Atenas, você vê aquele coliseu lá onde teve, né, os gladiadores, né? Que você vê só na televisão, nos Sim. livros. Para mim foi muito gratificante. E Deus me abençoou, né? Que eu fosse campeão mundial pela primeira vez na Grécia, no berço do esporte, né? Onde nasceu o esporte, a Onde história do nasceu o esporte, né? esporte, exatamente. Olhar aquelas coisas históricas pessoalmente, né? Onde realmente foi as competições, tudo de mármore, cara, impressionante. Não sei como os caras fizeram aquilo ali. Até hoje não é coisa de Deus mesmo. A estrutura que foi levantada, né? Que não E uma tinha a arquitetura modernidade, maravilhosa. a O corte, modernidade. né? E aí, o A mármore é arquitetura. pesado pra caramba. Você olha assim, cara, não, sabe, impressionante assim. E nós somos campeões em cima da Letônia. Foi muito gratificante, né? Viajei com o Romário e com o Zico, assim, ídolos do futebol mundial, né, com a gente. Então, a partir dali, a gente começou uma amizade forte com o Romário, em todos os sentidos. O Romário é um cara que me ajuda sempre aí no que eu preciso, principalmente com o segmento de futsal down. E aí, voltando para o Brasil, formamos, né, a seleção brasileira de futsal down. E aí, em 2017, teve o primeiro Mundial e o Brasil ficou fora, né? Então, foi muito triste, porque a gente foi para fazer vaquinha, a gente não tinha, ninguém sabia que existia time de seleção brasileira, muito menos que os DAO jogavam futsal, né? Futebol. Sim. E aí a gente conseguiu trazer o Mundial para o Brasil em 2019, então 2019, 22 e 24, nós conseguimos ser tricampeões mundiais na sequência. Então o Brasil, em todas as competições que participou, nós vencemos, né? Hoje, eu não faço mais parte da seleção brasileira e nem da Confederação Brasileira. Agora construindo uma história mais minha, né? Montando aí a nossa escolinha para as pessoas com deficiência, abrindo para o Fazer a autismo. arrancada. Recomeçando, vamos dizer assim, né? Saindo do convencional hoje, de toda essa história que nós temos dentro do futsal, conhecido Sim. mundialmente hoje. Para mim é um recomeço, né? De recomeçar realmente lá de trás, com alunos que não conseguem chutar, não conseguem ter a sua habilidade igual o convencional. Então a gente está recomeçando Até nesse conectar eles processo. com a bola, né? Com Então o assim, comando, com a orientação, com a estratégia, com a equipe. então assim, saindo um pouco do convencional do DAO, hoje nós temos alunos com autismo severo, não de alto nível. Então, para mim está sendo gratificante reaprender de novo, né? Mas para mim foi gratificante aí ser 4 vezes campeões mundiais representando o Brasil, né, na Grécia, e fui campeão no meu país, cara, que também eu acho que como profissional fui realizado, né? Sim. Vencer um campeonato na Grécia, no berço do esporte, e E no em meu casa país, não deixou levar. em casa, né, em cima da Argentina. Hoje eu sei que o Galvão E Bueno ainda em cima da fala, Argentina, 2 títulos em cima da Argentina, ganhar da Argentina é muito bom mesmo, viu, gente? Hoje eu entendo a frase do 2 vale Galvão. 4. Hoje eu entendo a frase do Galvão Bueno, né? Ganhar da Argentina é muito bom. Então eu só ouvi o Galvão falando. Agora, eu na prática ali ganhamos 2 vezes. Então, muito feliz como profissional, né? Ter representado o Brasil por 4 campeonatos aí, levantar o hino, a bandeira em primeiro lugar, para o mundo todo assistir, cara. Muito gratificante como profissional. Mas assim, ó, não para por aí, né? Você me contou, falou do Brasileiro, falou do Campeonato Paulista, né? Da Liga Nacional, tem vários outros títulos, né? Conta um pouquinho também. Os nacionais tem bastante. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, a Liga Nacional de Futsal. São bastante aí, são 3, 4, 5 por cada campeonato, assim, né? Então, ao todo aí, 32 títulos E nesse acho que percurso de 18 anos. isso é bonito por natureza, né, Cleiton? Porque isso é o final do trabalho, né? É Verdade. começar lá, pegar o menino que não sabe nem o que é bola muitas vezes, né? Não sabe chutar,
né? Além de ensinar ele a mexer com a bola, tem que ensinar toda a estratégia de posicionamento, né? A É, estratégia de equipe, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão emocional, né? Você tem vários casos para falar sobre isso. E isso acho que é o final do trabalho, e acho isso que é o gratificante, né? Você pega essa rampa de nacional e aí vai para uma rampa de mundial. Eu acho que não tem é. preço, não tem o que pague um trabalho desse, no Cara, meu não tem, entendimento. não tem, porque assim, a gente primeiro trabalha o cidadão, a gente tem que prepará-lo para que ele possa competir, seja numa seleção brasileira ou nas suas equipes. Então, no começo, a gente teve muita dificuldade desse processo de reorganizar o sistema esportivo no Brasil, no caso nosso do síndrome de Down, né? Então, a Confederação Brasileira, hoje eu não faço mais parte, mas sempre me deu carta branca para que eu tivesse as ideias, falar, olha, o caminho é esse, vamos reestruturar as competições. Pô, legal, reestruturamos as competições, agora precisamos reestruturar as equipes, porque eles não é só chegar, pegar a bola e brincar. No começo eu via muito isso nos treinamentos, eles faziam gol contra, comemoravam, Sim. né? Não tinha aquele foco Até conseguir fechar todo o conceito, né? de todo o sistema do que envolve um sistema esportivo. De Então, criar aquela rivalidade boa, né? Ele exatamente, né? comemora o mesmo gol e tá todo mundo junto, né? Então no próprio treino fala, pô, mas e aí, você fez gol contra? Não é isso, né? Então, foi um processo lento, mas que hoje o Brasil deslancha aí como o principal país no mundo a desenvolver, né, o sistema. Tanto é que a FIFA, né, que naquela época todo mundo achava que eu era louco, cara. Tipo assim, ninguém acreditava assim, não, não, não vai virar, não, pra que Não perde isso, né? tempo. Então, assim, quando a gente levou a parceria para o Corinthians, há quase 18 anos atrás, E o Corinthians tá colheu verdadeiramente, pelo que eu vi, né? exatamente, mas também foi um processo de tudo novo, assim, para o clube, né? Foi meio que engraçado que eu mandei o projeto para o Corinthians e era na gestão do Alíbio ainda. Eu não conhecia a gestão do Andrés. A gente entrou na gestão do Andrés. Eu não conhecia ninguém da gestão do Andrés. Conhecia da época que eu jogava, Sim. dos caras que estavam lá. Aí eu falei, pô, tem um projeto assim, o que, que você acha? Aí a direção do clube falou, pô, é uma ideia legal, mas é desconhecimento total pra gente, né? Vamos ver, vai ter eleição, vamos ver como é que vai, se o presidente vai ganhar ou não. O presidente acabou perdendo. Falei, já era o projeto e tal, mas Deus sabe do que faz, né? Na época, aí nessa gestão do Andrés, quis o destino que o Edinho, né, que hoje saiu recentemente, está morando nos Estados Unidos agora, era o gerente de futsal do Corinthians na gestão do Andrés, e que, por coincidência, o tio dele, os tios, né, dele, foi o que formou a associação do Roberto, da JR. E aí eles saíram e deixaram a Cristina e o Roberto, né, que o pessoal de casa entendeu, hoje são outras pessoas que tocam a associação, e falou, olha, Cleiton, o projeto que você deixou lá no Corinthians, o Edinho, né, conhece o nosso trabalho, de repente ele pode ajudar. E aí eu liguei para ele, e aí todo o processo foi feito, né? Ele falou, pô, vamos ver e tal, e acabou dando certo. Nós ficamos por 12 anos com essa parceria, né? Ficou conhecido como o time que nunca perdeu. Nós ficamos 12 anos sem perder um jogo, né? Caramba. Então, se vocês puxarem na internet, vocês colocam lá, time do Corinthians de futsal que nunca perdeu. Foi muito legal. E aí deu certo, né? Mas era o desconhecido. Vamos tocar, vamos ver até onde vai dar. Aprendendo com o próprio. Exatamente. Eu falei, pô, mas o Corinthians vai jogar com quem? Na época chamava JR Corinthians por causa da parceria. Falei, pô, o time vai jogar com quem? E aí tem um projeto hoje, que chama Projeto Up de Santos, que é o projeto do Mauro. Inclusive, nós estaremos juntos aí na próxima semana disputando o Beach Soccer. Eu liguei para ele e falei, vamos marcar um amistoso? Ele, vamos. Eu tenho um time aqui em São Paulo. Ele, qual que é o seu time? Falei, o meu time que é da JR Corinthians tem uma parceria com o Corinthians. Aí o cara, como assim? O Corinthians tem um time de futsal tem, agora tem uma parceria. Eu queria jogar contra o teu time. Aí descemos para Santos com o ônibus do Corinthians. E aí chegamos lá para aquela festa, as famílias, né? Já começaram a sonhar. Pô, é possível, cara. Um time de DAO com clubes, né? Coisa que Sim. todo mundo achava que eu era louco. Só com clubes, nem pensava A numa coisa seleção ainda maior. estava em fase de pensar, né? A gente precisava reestruturar. Pô, imagina você reestruturar com clubes de futebol jogando. Pô, seria uma coisa ganha a nível internacional, como foi, né? E aí eu falei para ele, ô Mauro, você usaria a camisa do Santos? Ele, pô, seria um sonho, imagina, Corinthians e Santos no time de Dal, cara, seria imaginável. E aí eu fui bater no Santos Futebol Clube, até agradecer toda a galera lá. E aí falei do meu projeto, já estando dentro do Corinthians, eles me receberam, falei, ó, já tem até um time e tal. E aí nós fizemos o primeiro jogo, Corinthians e Santos,
jogo pela Record, a Record foi cobrir o jogo. Tem na internet lá, vocês podem puxar. E aí começou toda a trajetória. Hoje nós temos Corinthians, Santos, São Paulo, Ituano, Ponte Preta, Guarani, vários clubes de futebol, né? Sim. Já peguei no pé do Romário, que agora ele tem que montar uma Ameriquinha lá, um time de DAO, porque ele é presidente, não tem desculpa. Cara, e foram crescendo. E as equipes que já existiam, que não eram clubes, começaram a também fazer um trabalho mais por um olhar competitivo, um trabalho, não digo copiando o nosso, mas pô, tem que ser desse jeito. Essa era a ideia, não era Tem que ter ensinar. também toda a curva de aprendizado, etc e tal, né? E não era ensinar os outros times como tem que treinar, não, falar, olha, o modelo de treinamento é esse. Agora, se vocês quiserem competir, vai ter que treinar. Não é só dar aula lá. Se você não competir, era. Por isso nós ficamos 12 anos sem perder um jogo, porque o nosso time estava um pouco à frente dos outros times por causa dos treinamentos, né? Mas eu acho que isso que é bonito assim, quando a gente fala de atleta, a gente fala de atleta de qualquer nível, né? Sim, Ele pode ser um atirador, pode ser um corredor, ele pode ser um jogador de futebol, ele pode ser um nadador, né? É assim, ó, é a busca contínua pela perfeição, né? sim. Porque assim é uma superação, acho que minuto a minuto, né? Exatamente. Um corredor de velocidade, né? De milésimo de segundo em milésimo de segundo, ele está correndo contra ele mesmo, Treinamento. né? E vendo o índice do concorrente dele lá a nível mundial, né? Ele buscando Exatamente. aquele tempo para ele poder classificar, para ele poder ir para uma Copa do Mundo, né? Ou Exatamente. poder ir para uma. E é o dia a dia, o treinamento. E aí o atleta tem que entender que para chegar no alto nível numa seleção brasileira ou até ser titular do seu time, você precisa treinar. E as equipes também começaram a entender, porque se não treinasse o específico do futsal, da modalidade, ia ficar para trás. E hoje os países fazem os treinamentos como a gente faz no Brasil, né? É trabalho técnico, tático, aquele que marca, aquele que sai, aquele que recebe a bola. Isso faz a diferença num jogo, num coletivo, né? A gente precisa jogar Resistência, coletivamente. aquecimento, musculação. E cada um tem a importância dentro do jogo. Só que dentro de um coletivo. O futsal ele não o que faz a diferença é o coletivo, são as jogadas trabalhadas, né? Cada um sabe o que tem que fazer. Então, hoje o Brasil está muito acima das outras seleções nesse sentido, mas no último Mundial nós já tivemos dificuldades para jogar com outras Até porque a gente seleções. vai levando o nível, né? Porque é uma Exatamente. competição. E aí, assim, Continua cada sendo. país fala, bom, se eu não treinar daquele jeito, irmão, o Brasil vai passear. E não foi assim no último Mundial, nós tivemos algumas dificuldades por vários motivos que aconteceu, a gente vai falar depois no outro bloco. Mas o importante é que hoje o mundo sabe como jogar o futsal down, né? Então, a cada ano as equipes, as seleções vão evoluir. Então, é muito gratificante quando você olha e fala, pô, eu participei desse processo, né? Então, tá muito legal. Legal. E aí você também me comentou, nós estávamos conversando antes de começar o podcast, né? De que você foi convidado para a seleção do Peru, para a seleção russa, para a seleção americana, né? Justamente pelo trabalho maravilhoso que vinha desenvolvendo no Brasil, né? Conta um pouquinho dessa história. Pois é, cara, eu me surpreendi bastante, porque você citou aí duas potências paralímpicas, Estados Unidos e Rússia, né? Sim, E aí, após o Mundial do Brasil, 2019, eu recebi o convite, até através da Federação Peruana de Futebol, juntamente com a seleção de síndrome de Down, para que eu pudesse viajar para o Peru e por um período lá curto, mas para mim muito significativo, né? Você chegar, contar tudo que eu estou contando aqui dentro sim. de treinamentos para a comissão técnica do Peru e treinar a seleção peruana no sentido de falar, cara, é assim. Então eu fui muito receoso para lá, porque imagina você sair de um país, você vai para uma cultura diferente, né? Mesmo Sim. sermos vizinhos aqui, Mas com os mesmos problemas. exatamente, e numa seleção de um outro país, como é que eu ia ser recebido pela comissão técnica? Uma coisa é a gente estar aqui, brasileiro, conversando, né? A Outra, língua também, um pouco da é, língua, né? e a outra coisa é como é que os profissionais iam me receber. Sim. Pô, vem um cara lá porque é campeão mundial, vai falar, vai me ensinar como trabalhar. Eu fui muito receoso com isso, né? Foi a minha primeira questionamento. Falei, cara, eu vou. Mas como é que a comissão está recebendo essa notícia de eu estar lá? Falou, Cleiton, é tranquilo, eles querem aprender também. Falei, então, tô dentro, Porque, né? na Então, verdade, você falou, no Brasil até hoje a referência, né? exatamente. Na Paralímpica, né? Numa seleção desse nível de
de profundidade de trabalho, né? Agora que está começando a ficar um pouco mais complicado, que as outras tiveram uma evolução muito grande. Então eles também estavam se espelhando no teu trabalho. Era tudo novo, né? Assim, então, assim, até eles falam que o Mundial do Brasil foi o segundo, né, da categoria. Era o primeiro do mundo, assim, porque foi muito, cara, muito legal. O ginásio lotado, assim. Só quem tava lá foi uma história de filme mesmo. E eu fui bem recebido pelos peruanos, né? Então, assim, cada dia, uma das famílias dos atletas ia me buscar para almoçar e outra noite para me jantar, né? Então, assim, a gente criou um vínculo, assim, muito forte e Gratidão. gratidão, assim. Eu fiquei muito feliz, assim, com o acolhimento do país, né? E E eles, da né, sendo comissão. gratos por você estar lá, né? Exatamente, assim. Então, os pais me abraçavam, olha, muito obrigado. Fica, para mim, eu tô aqui para falar, para ajudar. E a comissão técnica também, na época, me recebeu muito bem, então a gente aprendia, eu dei os treinos para falar, olha, é isso, aquilo, você tem que corrigir isso, né? E cada treinador tem a sua maneira de trabalhar. Na verdade, você teve que, muito mais do que os jogadores, teve que treinar o treinador, né? Foi uma troca, assim, né? Eu falei, professor, tá vendo aquele atleta? O comportamento dele tem que ser diferente. E aí eu passava, olha, tenta dessa maneira, né? Então era mais ou menos o treino, era os conceitos meus de treinamento, para olha, eu vou trabalhar como eu trabalho no Brasil. Conceitos de treinamentos táticos, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E aí eles entenderam as posturas, então isso é muito gratificante. Mas você sabe, Clay, isso não é diferente de uma empresa, Sim, porque o articulador, que é o treinador, né, seja ele um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor, um conselheiro, um CEO, um presidente ou qualquer outra posição, né, ele na verdade ele é um observador e através dessa observação, né, desse tato afinado, ele tem que saber como é que ele movimenta as pessoas dentro do time dele. Porque o que que acontece? E eu sempre falei isso nas empresas que eu passei, né? Às vezes você tem uma pessoa saiu do time, tem uma sim. vaga. Aí você tem uma outra pessoa que é excepcional. E você tem admiração pelo trabalho dela, entrega, dentre outros, né? E aí o que você faz? Você movimenta essa pessoa para essa posição. Só que se essa pessoa não servir para essa posição, você perdeu duas. Você não Você tirou consegue a mais outra. voltar. Não tem Exatamente. como dar uma voltar. E eu acho que o trabalho que você desenvolve com eles, acho que é nesse nível, né? Você tem que entender quem vai ser o atacante, quem vai ser o meio de campo, né? O goleiro, né? E de que forma que é a nossa função, né? Como executivos, né? E você como técnico, de como é que você articula as movimentações, né? A jogada ensaiada, não Sim. ensaiada, e quando não ensaiada, conforme o que acontece, como é que seria a resposta do time, né? Porque quanto mais entrosado eu tiver, maior é o resultado. É. Isso se comprova no campo. E aí cada um tem a sua responsabilidade, o seu momento. Porque no começo, na época, no começo, todo mundo queria só fazer o gol. Todo mundo só Porque queria a vitrine sempre é do atacante, é né? sempre fazer o Ninguém gol. olha o goleiro que pegou a É, bola, o zagueiro que está lá exatamente. defendendo tudo, né? Uma barreira, uma muralha, né? E ninguém fala do zagueiro. Agora imagine você ter um grupo ali de 15, 20 atletas que só querem fazer o gol. E aí como é que você vai colocar na cabeça? Não, cara, você não é para fazer o gol, você vai defender. Você vai articular pelas alas, né? Pelas laterais, aí, para o pessoal Sim. de casa entender. Não, a sua função é preparar a jogada. Cara, é um processo lento. Né? Uma coisa é você pegar uma base aí, um garoto, ele tem um entendimento muito mais rápido. Para quem já tem o discernimento dessa amplitude, já é Já difícil, é porque já difícil. quer fazer o gol. É, Imagine para quem consegue ver, ele só consegue ver exatamente. a vitória através do gol, né? E Não através aí, do. vem a cobrança da família que eu te falo, né? Em muitos treinos, no começo, um atleta pegava, saía driblando e fazia o gol. Aí eu dava bronca. Pô, professor, mas não era para você fazer o gol. A jogada não era essa. A jogada era para você trabalhar o passe, para depois você receber e fazer o gol. Essa era a jogada. Então você fez o gol. Ah, mas eu fiz o gol. Você fez o gol, mas não coletivamente. Você fez no individual. Mas não é isso que eu quero que você faça. Sabe um cara que eu admirei, Hum, né, como capitão da seleção brasileira, foi o Dunga. O Dunga. Podia fazer a melhor jogada do mundo, mas se não fosse a que foi articulada, a combinada, entendeu? Que fosse na linha da Exatamente. individualidade, É, ele chamava a responsabilidade. Não fazia isso? Acho que foi o exatamente. melhor capitão, pelo menos no meu E entendimento, cobrava os e caras, né? cobrava, né? E o nosso Fazia o gol, mas não fez bem feito. E exatamente. Já cobrava a fez o gol, mas não perfeição. era isso que a gente trabalhou, né? É. Você individualizou, não era. Naquele momento era coletivo. Então eu consigo muito isso no treino. Meu atleta pegar, fazer o gol, o pai, é isso aí, não toca a bola, não, faz o gol. Eu falei, não, tá errado. Aí tirava ele do treino ou do jogo.
uma situação assim, pô, mas nós fizemos um gol. Tá, mas não era. Vamos fazer o seguinte, você fez o gol, não fez? No individual? Vamos fazer no coletivo? Faz o que eu pedi. Não fez o gol do mesmo jeito? É assim, o futsal é coletivo, não é individual. Individual, você toma a decisão para decidir lá na frente. Então, assim, era todo um processo. E como é que você vai colocar, pô, lá na frente eu posso, aqui eu não posso? Como assim, professor, né? Então, Essa assim, amplitude de entendimento, né? então você vai trabalhando, entendeu? Tá vendo? Ó, você fez o gol? Fez. Mas se você perdesse a bola ali, nós ia tomar um contra-ataque e ia tomar o gol. Agora, se você faz coletivamente, cada um tem a sua função, né? Então, assim, e é um processo de treinamento profissional também. Você passa isso para os jogadores, né? Então, para eles, eles têm um pouco mais de dificuldade para assimilar e entender. Então, por isso que eu não deixo os pais assistir o treino, né? Porque você ficou cornetando. Corneta os moleques da base também lá. Aí, não, não toca não, você não bateu pro gol por quê? Aí eles falam, não, porque o professor falou que não era para bater pro gol. Eu tinha que ter trabalhado a bola. Não, mas você podia ter feito o gol. Né? E como é que eu vou trabalhar a jogada dele? Fala, ó, naquele momento você podia ter feito o gol, mas nesse não. Então, assim, é meio complexo ainda para ele entender tudo isso, né? Mas hoje, Mas tudo graças é a Deus, a treino. gente conseguiu passar. Hoje eles têm um entendimento que realmente são ser jogadores, né? O papo tá muito bom, conforme fala meu amigo Jair, né? Já se foi mais um bloco e até o próximo. Olá, pessoal. Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Um papo muito descontraído, uma curva de aprendizado incrível aqui com o Cleiton, né? Nessa vivência da área social. É, não tem tamanho a gratidão por você estar aqui dividindo esse momento com a gente. E o Cleiton me contou um outro lado do esporte que eu fiquei surpreendido. Eu gostaria que você me comentasse da história do Juan, né? É, e outros casos parecidos que você teve aí de sucesso. E eu acho que isso acho que é a essência de praticar o esporte todos os dias. Pois é, você falou bem, cara. O Juan, ele pratica outras modalidades, não só o futsal, né? E nessa época, não existia o futsal ainda. Então ele fazia ginástica lá na JR, né? E aí ele teve 14 pneumonias, né? O médico, isso antes de ele praticar o esporte, tá? Então a gente fala da importância do esporte hoje, não só da prática esportiva, de competição, mas a qualidade de vida que o esporte proporciona para qualquer um, né? Independentemente se você tem deficiência ou não. E o Juan é um caso típico, né? Disso do que nós estamos falando aqui, De que o esporte faz bem para a de que saúde. o esporte é essencial para a saúde do ser humano, né? Então o Juan, o pai, o Agostinho, nos conta que primeiro, o Juan, o pai dele, o Agostinho, ouviu do médico que falou: ó, pode preparar uma caixinha de sapato aí para você enterrar teu filho. Desse jeito. Porque ele não vai sobreviver.
Né? Mas, pô, como assim um médico falar isso, né? Coloca ele enterra numa caixinha de sapato, cara. Você Tão acredita nisso? debilitado que ele estava. Tão debilitado que estava, que ele não ia ter perspectiva de vida nenhuma. E aí o Juan teve 14 pneumonias. 14. Aí, a partir do momento que ele começou a praticar o esporte, a natação e a ginástica naquela época, nunca mais ele teve pneumonia, cara. Fortaleceu todo Né? Nunca mais, assim. Então, são exemplos que as pessoas têm que acreditar, né? Ver os seus filhos debilitados, que pratica algum tipo de esporte, né? Ou seja, ela competitivo ou por saúde mesmo, qualidade de vida, né? E então a gente tem muitas histórias. E o Fabiano, já constando aí dos 3 mundiais que nós tivemos, né? O Fabiano é um atleta de geração de 52 anos, acho que é da nossa geração. Imagina, há 52 anos atrás, você não tinha informação. Em 2025 a gente já não tem, né? A gente pega famílias aí desesperadas por informações, né? Eu tenho muito Não sabe o contato. que fazer com o seu Exato, filho ou sua filha que está em casa, né? exatamente. Só Não que sabe hoje nem nós como temos. lidar muitas vezes, né? Exatamente. Só que hoje nós temos fonoaudiólogo, fisioterapia, né? Nós temos vários profissionais que podem nos ajudar, psicólogo, nutricionista. Imagina 52 anos E atrás, tem não existia internet, isso. né? Tem um monte de vídeo na internet que É, pode aprender, né? hoje você vai aprender, você coloca um vídeo como, né, se portar numa situação parecida de alguma coisa. Mas naquela 52 anos atrás, o Fabiano, eu cito o exemplo dele, porque assim, hoje ele tem muita dificuldade de falar, porque não existia tratamento naquela época, né? E aí, primeiramente, foi diagnosticado que ele ia se tornar, ia ser um filho com síndrome de Down, e o médico disse que ele não ia sobreviver, para que a mãe se preparasse, que ele ia nascer morto praticamente, né? Ela falou, pô, como assim meu filho vai nascer morto? E aí nasce o Fabiano. O Fabiano nasce, e aí o médico diz, mãe, vai durar no máximo 2 anos de idade. Seu filho vai morrer com 2 anos no máximo. Então não crie expectativa de vida para o seu filho, porque ele não vai virar. Ela, não, mas como assim? Então, se ele vai viver 2 anos, eu vou buscar alternativas para que esses 2 anos eu possa, né, ver algo diferente e mudar o conceito do médico. Então, o Fabiano ele tem muita dificuldade por essa dificuldade que tinha de anos, né? Sim. E os anos foram se passando, o Fabiano foi vivendo, começou a praticar esporte, e o Fabiano era o meu terceiro goleiro da seleção brasileira no Mundial do Brasil. E aí, na final, né, chegamos na final contra a Argentina, o jogo à noite, e o Brasil ia treinar de manhã, a Argentina treinou de manhã, e eu não consegui dar o treino, cara, para o time, porque todo mundo começou a passar mal. O meu goleiro Rafael, que foi eleito na época o melhor goleiro do mundo, você chutava a bola para ele, no aquecimento, a bola passava debaixo das pernas dele. Rafael, cara, o que tá acontecendo? A minha avó com 80 anos pega essas bolas, velho. O que tá acontecendo? E o Renato começava a vomitar. Enfim, eu não consegui dar o treino. Não consegui dar o treino, nem o aquecimento. Chamei minha comissão até e falei, cara, eu vou cancelar o treino. Não tem como eu dar o treino. E se a gente jogar contra a Argentina nesse, nós vamos perder. E aí já vai eu preocupado. Falei, olha, dei uma bronca no vestiário que eles nunca tinham tomado na vida. Pela primeira vez eu dei uma bronca muito forte neles. Eu falei, vamos fazer o seguinte, não vou dar o treino. Todo mundo, como assim você não vai dar o treino? Não, vou dar o treino. Vocês vão voltar para o hotel, vão almoçar e descansem e só levantem para a preleção para ir para o ginásio. E aí eu pensando, o que eu vou fazer? Eu coloco o meu goleiro Danilo, falei, ele vai entrar jogando. Já fui para o hotel, falei, não vou colocar o titular, porque ele não está conseguindo nem pegar a bola, ele vai sentir a pressão. Falei, vou colocar o Danilo. Tem certeza? Falei, vou colocar o Danilo. Olha os bastidores do futebol, né? Que o convencional vive o dia a Porque é dia uma aí. aposta, né? Você pode dar Exatamente. muito certo ou muito errado. Poderia perder o jogo com o Danilo tomando gol e os caras, você deixou o titular no banco, você tá louco. E a responsabilidade sempre é do técnico, Exato, sempre é do gerente, sempre é do diretor. Né? E nesse caso eu tive que tomar uma decisão. Eu mantenho o que eu vi no treino. Pô, imagina, se no treino sentiu, imagina no ginásio lotado, né, numa final de Copa do Mundo e tal. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí foram onde me chamaram de louca comissão técnica, né? Eu descendo para a preleção. Até aquele momento, o titular ia ser o reserva, o Danilo. Cara, e aí eu falei assim, eu preciso de um feedback, sabe? Aquele feedback que você precisa de um momento para ter o feedback, independentemente do que vai acontecer. Eu falei assim, eu vou passar. Deles também, né? Eu falei, eu preciso jogar a responsabilidade em cima dele. Você é louco? Os moleques não conseguiram nem treinar, pô, quanto mais vai jogar a responsabilidade, vai piorar, mas eu precisava daquilo, sabe? Era aquele filho do treinador mesmo. E aí eu coloquei ele sentado no auditório,
A comissão toda sentada na mesa e eles olhando assim. E aí quis o destino que o Fabiano, que não fala nada, fosse o primeiro a sentar da fileira. E aí eu começo a contar toda a história, igual eu tô conversando com você aqui, calmamente, eu fui aumentando o tom e batendo na mesa. Eu falei, vocês têm noção que vocês estão vivenciando agora? Nós estamos entrando para a história. Sabe aquelas empresas, aqueles caras que falaram que não ia patrocinar o Brasil, que não ia patrocinar vocês porque não acreditam em vocês? Se a gente perder, esses caras vão dar risada, lá, tá vendo? Perderam a final. E fui jogando para eles, né? E eu olhei, todo mundo começou a chorar. E eu falando e chorava, tal. Falei, mas a gente pode mudar isso, a gente tem a oportunidade de ser campeão no nosso país. Vocês têm noção disso, da responsabilidade de vocês? A gente, se o Brasil for campeão mundial, para mim vocês já são, independentemente do estado. Mas vocês têm noção que se o Brasil for campeão mundial, a gente pode olhar de cabeça erguida e falar, ó, você não me ajudou, mas eu orgulho de ser campeão. Sem a sua ajuda, nós conseguimos, nós se unimos. Sabe, a gente precisa mostrar esse lado, mas a gente precisa vencer. Desse jeito que vocês treinarem, a gente vai perder. E aí eu olho pro lado assim e eu falo, puta, logo o Fabiano que não fala nada, quebrou minha preleção, né? Eu falo, Fabiano, você. Aí olhou para mim assim, deu um sorriso, e ele não ia falar. Falei, já me ferrou, Você né? comentou, né? O pessoal não sabe, ele comentou no intervalo aqui que o Fabiano só sorri, né? Só sorri. Entende ele pela fisionomia dele, né? E aí eu falei, Fabiano, se o Brasil for campeão mundial, para quem você vai oferecer? Cara, toda vez eu falo, ele levantou, sem mentira nenhuma. Ele falou, parecia um milagre de Deus. Olhou assim, pro meu pai que mora no céu e pra minha mãe que nunca desistiu de mim. Cara, foi impressionante, assim. Só quem tava lá. E aí cada um começou a falar. Aí eles quebram todos os paradigmas, né? Foram com sangue no olho para quadra. O último era o Paulo. Eu falei, Paulo, se você for campeão mundial, para quem você vai oferecer? Aí o Paulo olhou para mim assim. Só que antes do Paulo falar para a galera, o Rafael, o goleiro, que ia para o banco de reserva. Naquele momento ele ia ser o titular e ia para o banco. Eu falei, Rafael, para quem você vai oferecer o título mundial do Brasil? Ele levantou, vem aqui, professor, olha para mim. Cara, sem mentira nenhuma, ele, olha para mim, me dá um abraço, confia em mim, não vai passar nada. Eu falei, então você vai entrar jogando. Cara, impressionante. E ele ia para o branco. E aí o Paulo, para quem você vai oferecer? Ele, eu vou oferecer para o meu cachorro, que é meu melhor amigo. Todo mundo começou a dar risada. Quebrou todo o clima, né? Aquele clima pesado que tava. Mas naquele momento, o melhor amigo dele, de verdade, era o cachorro. Ele não falou por brincadeira. É o que inspirava ele, né? Era o que inspirava ele. É o toque. Exatamente. Cara, e aí assim, a gente... falar que é o toque de Deus. Exatamente. A gente entrou no ônibus. Aí separou. No primeiro jogo, a gente pegou o Brasil, foi Brasil e Argentina. A gente acabou indo no mesmo ônibus. Os caras fazendo festa e o Brasil tudo quietinho. Na final, separou. Cada um foi no ônibus. Um percurso de 7 minutos para chegar no ginásio, nós levamos de 30 a 40 minutos para chegar. O ônibus não andava na rua de tanta gente indo para o ginásio assistir o jogo. Você não tem noção. Você viu o povo, barraquinha, vendendo camisa do Brasil. Era o que a gente sempre sonhava e a gente estava vivendo aquilo ali. E aí, quando o Brasil desce do ônibus, a gente entra no ginásio, batemos o recorde público da história do ginásio, que era da década de 80, é um jogo de basquete sul-americano, não lembro, era Brasil, uma outra seleção, e nós batemos o recorde. Um jogo de futsal DAO. Batemos o recorde público. Tinha Bandeirantes, Record, SBT, Globo, fazendo fila para fazer entrevista e mostrar o jogo. Cara, e aí o Brasil é campeão mundial pela primeira vez no nosso país com tudo que aconteceu. Então, assim, nossa, foi muito emocionante o que aconteceu naquela preleção, né? O Fabiano falando e reconhecendo que ele só estava ali porque a mãe dele não desistiu dele. O Rafael que ia para o banco, que falou assim, parece que ele tinha sentido. E a gente não tinha comunicado que ele ia para o banco. Ele, professor, levanta, me dá um abraço, olha no meu olho. Sabe, olha, um síndrome de Down falando... Falei, cara, eles aprenderam, eles entenderam o que é ser jogador. Eles entenderam. Se tornaram realmente parte do meio. Exatamente. Ele falou, me dá um abraço aqui, confia em mim, cara, eu vou pegar tudo. Então, vocês que estão em casa, acessem lá o Mundial do Brasil, tem os melhores momentos. O que esse moleque fez no gol, você não acredita. Os argentinos, o jogo foi passado ao vivo, os argentinos mandavam os comentários, esse goleiro não é síndrome de Down, esse goleiro é profissional. E é impossível o que esse goleiro está fazendo, assim, só quem estava lá. E aí o Brasil consegue ganhar o jogo de
né, da Argentina, que foi muito gratificante. Mas tem um exemplo tão bonito quanto, você me comentou no intervalo, da Itália. Pois é. Esse momento me fez cair a ficha do que não era só competir. Era muito mais além. Eu falei, pô, acho que eu consigo contribuir, não só eu, mas eu estando dentro desse movimento, né, todo, seleção brasileira, campeão mundial, o olhar do mundo estava voltado para o Brasil e naquele momento eu tinha a carta branca para fazer isso. Eu falei, não é só jogar, né? Participando de uma live com o presidente da FIFS, né, em Portugal, me relata uma profissional brasileira que trabalha na Itália com síndrome de Down, com pessoas com síndrome de Down dentro do esporte. Ela me relatando que foi procurada por uma mãe, né, na Europa. Infelizmente existe a lei do aborto, né, porque se for diagnosticado estupro, que a pessoa vai nascer com qualquer tipo de deficiência, a família pode, Sim. o governo libera isso para que ela possa tirar a criança. E essa mãe foi diagnosticada que o filho ia ser um síndrome de Down, e ela tinha decidido até aquele momento dessa conversa com essa pessoa que trabalhava lá, que ela ia tirar a criança, né? Então ela chegou para conversar com essa profissional, falou, olha, eu vou ter um filho com síndrome de Down e a minha decisão hoje é tirar a criança, ela não vai nascer. Mas eu queria ouvir você, como profissional, eu queria entender um pouco desse mundo. Ela falou assim, mãe, senta aqui, eu quero te mostrar uma coisa. E aí essa mãe, ela abre um vídeo dos melhores momentos de Brasil e Argentina da final do Mundial. E passou esse vídeo, se não me engano, é de 3 a 4 minutos, vocês podem encontrar na internet. Ela começou a mostrar e ela começou a assistir, né? Olhando para a TV, igual nós estamos aqui. E quando ela pausou, quando acabou o vídeo, essa mãe, chorando, disse, eu tomei minha decisão, eu vou ter meu filho. Porque eu vejo que dentro do esporte ele pode ter um caminho. Cara, isso foi muito forte, assim, muito forte, muito forte. Naquele momento a gente não Você sentiu. consegue perceber que o teu trabalho salvou uma vida? Exatamente. Acho que não só o meu, é de todos envolvidos ali. E naquele momento não caiu a ficha. Falei, cara, que loucura. E aí depois chegando em casa, tipo, passa um filme analisando tudo que você começou dentro disso. Eu também até me emociono, porque assim, salvou uma vida. E essa vida pode se tornar, salvar outras, né? Lá. Que você sabe quantas outras, Exatamente. talvez que você não sabe. E aí quando eu escuto de uma pessoa do Peru, de uma mãe do Peru, que, olha, o trabalho que vocês fazem no Brasil, você está abrindo uma luz aqui para os nossos filhos, para os peruanos, foi muito forte. E aí, quando eu recebo o convite para ir para a Rússia, passar isso para a seleção russa, que é potência paralímpica, também não tinha caído da minha ficha. E aí, quando eu recebo, só não fui para a Rússia por causa da guerra da Ucrânia, que estourou, depois de 2 semanas. As pessoas até abriram e falaram, pô, aonde você vai? Acontece alguma coisa? Eu fui para a Grécia no meio do conflito, tinha estourado o conflito que tem até hoje, nós estávamos lá. Eu fui para a Grécia, eu fui para o México no meio do terremoto, com um time de síndrome de Down. Fui para o Peru, o presidente foi preso, sabe assim, umas histórias de brinca nos bastidores, assim. E aí eu só não fui para a Rússia justamente por causa do conflito, né, da guerra com a Ucrânia. Então a gente cancelou a viagem, proibido de viajar. E recentemente eu tive o convite para ir para os Estados Unidos para contar todo esse processo para a seleção americana, cara, para ajudar a formar a seleção americana. E também não caiu a minha ficha. Porra, tô indo para os Estados Unidos, que é potência paralímpica, né, o melhor país aí olímpico, né? Tá sempre nos primeiros que realmente lugares. investe no esporte, né? E não no paralímpico, esporte seletivo que dá audiência e dinheiro, né? exatamente. E Mas os caras querem que eu vá para lá, tipo, isso para mim é tudo normal que eu tô contando aqui como treinador. Eu aprendi como ser humano a tentar ser um profissional melhor, não para ganhar campeonatos hoje, mas para formar, salvar vidas, formar opiniões, formar para que teu filho possa, dentro de uma dificuldade que ele tenha, da deficiência que a gente sabe que é muita, né? Tem um preconceito, tem várias questões, tem o bullying, que ele sofre. A gente, dentro do esporte, reverter um pouquinho isso, né? Então, hoje eu sei que o nosso trabalho não é só o treinamento, é a informação para a família. Você está com o pai aqui, né? Agora eu vou participar de um torneio em Batatais, nós temos dificuldade de transporte
que a gente está se desdobrando para levar o time do Andrense, que é o time de Santo André, que está começando também, e que muitos atletas, vai ser a primeira viagem, sem as famílias estão desesperadas me ligando, chorando, vou levar meu filho. Você vai cuidar do meu filho? Eu falei, acredita, se eu preciso provar para vocês, olha tudo isso aqui que a gente viveu, olha o Brasil, tricampeão mundial. Esses meninos, os pais, entravam no vestiário para trocar de roupa. Hoje eles trocam, viajam o mundo sozinho, comigo, com a comissão técnica. Né? Hoje eu não estou mais à frente da seleção brasileira, são outras pessoas que estão tocando dentro da confederação. Eu saí de lá por um problema que eu tive com o presidente, mas não faz parte contar aqui. Eu acho que eles têm que seguir o caminho. Eu estou seguindo o meu, estou renovando, né? Estou tendo dificuldades para ter, porque eu estou recomeçando. Hoje eu não tenho mais o apoio, não tenho o dinheiro que eu tinha, nem salário para começar. Mas eu acredito no meu papel que eu posso contribuir também. Não preciso estar numa seleção brasileira para contribuir. Sim. Né? Eu vou usar de exemplo a seleção brasileira, porque a gente estava lá desde o primeiro dia. Nós montamos os conceitos, nós criamos tudo isso que virou mundial, referência mundial. Então, eu chego para os pais que chegam na minha escola que não tem dinheiro para trabalhar, para pagar, para treinar. A gente tem as dificuldades, né? A gente paga quadro, tem que tirar do bolso. Eu não recebo mais salário. Não tenho salário, verba nenhuma de empresa que me banca. Então, assim, a gente que está tentando criar um movimento verdadeiro, mas com muitas dificuldades, né? A gente citou as empresas, que as empresas não acreditam, né? Eu acho que a inclusão no Brasil ela não funciona, porque às vezes a empresa contrata uma pessoa com deficiência por causa da cota, tem a cota. Como eu acho que cota para aí a gente vai entrar num termo mais abrangente, né? Você pega do racismo, tem bastante hoje no Brasil. O Brasil é um dos principais países racistas. Eu viajo o mundo todo e eu vejo que o Brasil é um país racista, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem cota para negros, por que tem que ter cota para negros? Isso é uma maneira de racismo, ao meu modo de ver. Não sei da sua, do pessoal que está em casa, porque você está. Não, tem que ter cota, como não, os negros, né? Precisam daquilo. Tem que dar condições de que todos tenham a mesma igualdade de competir, mas não tem que selecionar. Exatamente. Então, hoje, para mim, a inclusão ela é muito particular de cada um. Eu, Cleiton, como treinador, viajando o mundo todo aí, na área do paradesporto, com as pessoas com deficiência, a inclusão no Brasil ela não funciona. Isso é o meu modo de ver. A maioria pode desconcordar. Eu acho que, igual você citou, hoje eu trabalho a igualdade. Raramente hoje você vai ouvir eu falar da inclusão. Nós temos que incluir. A incluir dá a impressão que é uma coisa forçada, né? Então, eu acho que tem que ser a igualdade. Então, eu trabalho isso muito, né? Falei muito de inclusão porque eu não tinha toda a informação que eu tive. Eu fui construindo no dia a dia. Eu não tinha formação na faculdade, na escola. A gente não fala sobre o tema de deficiência nas escolas. A gente não fala. Né? As pessoas de faculdade me procuram. Cleiton, eu quero fazer um estágio com você, eu quero entender. Cara, eu não sou professor. Né? Então, assim, imagina. Posso mostrar com exemplos, né? É o que eu estou falando aqui. Eu fui aprendendo no dia a dia, são os exemplos que eu faço, como tem outros professores que podem concordar ou não, é normal, mas porque também eles não têm essa vivência, eles trabalham com pessoas com deficiência, mas foram sendo formados no dia a dia, como a escola nos deveria nos proporcionar o conhecimento, né? Desde o pré, eu acho que tem que ser, desde o nascimento, desde a igualdade, né? Desde a maternidade ali, eu acho que tem que ser igual para todos. Você até comentou, né? Nasceram juntos no mesmo berçário, Exatamente. talvez não nas mesmas escolas, né? Mas que tenha essa igualdade do nascimento, que ela seja por toda a carreira. Né? Cleiton, nós estamos finalizando o terceiro bloco. Quando o Jair me convidou para fazer esse programa, né? Ele falou assim: que nome que a gente coloca no programa? E era um programa que era focado para tecnologia, porque eu venho muito forte da área mais técnica, né? E nós desenvolvemos um projeto que é o Marketplace, que a gente tentou levar isso para as cooperativas, para os motoristas autônomos, para os pequenos transportadores, e por N motivos também não rodou, por interesses, vaidades, ganâncias, né? Acabou não rodando. E aí veio o nome Papo Sem Fronteira. Eu falei, é esse o nome. Ele me deu alguns nomes, eu falei, me sugere os nomes, eu não sou muito bom para isso. Ele falou, Papo Sem Fronteira. Eu falei, é esse o nome. É Papo Sem Fronteira. Né? E eu acho que, eu costumo falar que é a mão de Deus. É aquele toque único, como eu te falei, acho que uma 2 ou 3 vezes no nosso programa, nosso podcast. E você, né, nós participamos do evento no final de semana agora, né, em prol de ajudar uma comunidade que foi extremamente afetada pelas chuvas de São Paulo. Sim. Eu até convido a todos, o Corinthians está recebendo donativo, né, alimento, né, através do trabalho que o Cleiton acabou encabeçando,
para que a gente pudesse ajudar todos os moradores do bairro Jardim Pantanal, né? O evento, né, a parte financeira do evento foi feita no final de semana, mas os alimentos acho que ainda podem ser levados no Corinthians, né? Convido aí todos os corintianos, pelo menos, né? E todos os palmeirenses, os São Paulinos e os outros times, porque nessa hora a gente tem que esquecer que a gente tem bandeira e tem que pensar em prol do coletivo, em prol do nosso próprio. E voltando para o nosso tema, Cleiton, eu acho que não foi um dos melhores convites que eu fiz para conversar até agora. Eu vou fazer muitos outros ainda, né? Eu quero trazer realmente assuntos diferentes. Nós tivemos um papo muito legal, né? Com o Malta, Alberto Malta, que falou de ESG e falou de governança. Sim. E ele fala que tudo passa pela governança. E aqui é mais uma prova real de que a governança vai propiciar programas de incentivo à participação das empresas em projetos sociais, mas participar verdadeiramente, É isso né? aí. Não ficar naquela nuvem, né, de que eu estou fazendo, né? Você falou muito bem, né, da cota, né? Cumpro minha cota, está tudo certo. Mas de trazer essas pessoas, eu vejo pelo trabalho que você realizou, eu sequer imaginava que tinha esse trabalho nesse nível. Eu não navego muito no futebol com essa profundidade, e não é só com essa profundidade, com esse resultado. E assim, de forma muito grata, você me comentou de duas crianças que viraram jovens e hoje são adultos, né, que tiveram problemas de saúde e que esse esporte ou qualquer outro esporte recuperou eles. E aí, mais gratificantemente, eu acho que isso não tem preço. É você, através do teu testemunho, do teu trabalho, que tem várias pessoas que te ajudam, que te apoiam, você faz parte, né, de um corpo, mas que você está liderando, né, de que uma mãe salvou, tinha opção de não, mas talvez pelo teu toque, que eu, que eu entendo que é o toque divino, e falou o seguinte: não vou fazer, É porque isso aí. o meu filho tem uma oportunidade maior do que eu estou vendo. E às vezes a gente não consegue ver o problema, sabe? Isso arrepia, né? Isso comove. E eu sou muito grato, né? Quero te convidar para você vir outras vezes para falar dessa questão social, né? Convido a todos, o Cleiton está precisando de apoio, né? De que nós nos mobilizemos e que a gente consiga trazer esse patrocínio para ele, que ele consiga continuar esse trabalho tão bonito. E quero te convidar, né, de que a gente traga um trabalho. Nós vamos falar sobre o Novex, que é a universidade nossa, né? Nós estamos fazendo um trabalho muito legal, vamos fazer um trabalho muito legal com o jovem, e eu gostaria de contar com o teu apoio para a gente fazer um trabalho também com esses jovens, com essas Sim. crianças, né? Um trabalho parceiro. Muito obrigado pela tua presença. Não, primeiro, obrigado aí pelas palavras, né? Conte comigo sempre, né? A gente se conheceu há pouco tempo, dá a impressão que a gente tem amizade por muitos anos, né? Então, assim, queria primeiramente agradecer pela oportunidade de falar para um público diferente, né? Que eu sei que vai chegar para a galera que está nos assistindo e que, de alguma maneira, a gente possa contribuir dentro do nosso testemunho aqui. Famílias, né? Que tem pessoas com deficiência em casa ou amigos, né? Que acreditem nos seus filhos, que é importante, independentemente se vai ser jogador ou não, o esporte é qualidade de vida. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar. E a principal mensagem é que acreditem nos seus filhos, que eles são capazes, independentemente da deficiência que eles tenham. É claro que eles vão ter as dificuldades, mas essas dificuldades ela pode ser sanadas com as informações que a gente tenta levar, que é possível sim acreditar, né? Por mais dificuldade que eles tenham. Então esse é o primeiro ponto. E te agradecer mais uma vez, agradecer a Ravex por ter apoiado esse projeto dentro do Corinthians, né? Que foi uma ação solidária de amigos, realmente de amigos, de parceiros, porque ela foi organizada no sentido de emergência, né, em prol das vítimas do Jardim Pantanal, que fica ali na zona leste de São Paulo. A gente fez um movimento muito grande, queria agradecer a Jéssica, ela foi muito solícita, né, em nos ajudar em tudo que ela podia. E a Ravex também, em questão de minutos, né, conversando lá Sim, com o pessoal que indicou, o Wagner, né, queria agradecer ele também, que foi através dele a nossa conexão. que teve essa, E essa de um podcast, conexão. nós fizemos um podcast com ele e Exatamente, tive a indicação. então, queria agradecer ele. Então, são pessoas que acreditam no nosso trabalho. Acho que é uma linha que a gente segue muito, a linha verdadeira, né? A gente sabe que dentro do futebol
E dentro desse segmento que nós vivemos, né, tanto de empresa como dentro do esporte, as vaidades, elas são muito enormes, né? Mas a gente está cercado de pessoas que realmente ajudam. A gente brincou. Nós fizemos um evento dentro do Corinthians, tinha palmeirense lá, o Marquito, né, do Ratinho, que participou. Ele é um palmeirense doente. E pela causa ele vestiu a camisa do Corinthians. A gente até brincou com ele. Pô, e aí? Agora vai trocar de time, né? Então, assim, outros artistas que estavam lá também, que liberaram o seu cachê, não cobraram R$1 para a gente. O Corinthians, que liberou todo o projeto e todo o estádio para que a gente pudesse fazer o jogo, né? A camisa 12, a torcida do Corinthians, que mostra um lado social, não é só daquela... Quando você fala em torcida, a pessoa já pensa na bagunça, nas brigas, mas tem um lado social também que foi muito importante. E o Footshow, né, que foi a empresa que a gente criou para dar voz, ser uma voz a mais para as pessoas com deficiência. Então a gente uniu as três empresas para fazer esse grande evento, e a Ravex, espero que seja uma parceira para sempre aí, que nos apoiou no momento que a gente nem imaginava, né? Surgiu numa conversa, numa conversa informal, e a gente já conversou muito rapidamente, e vocês não questionaram nada, acreditaram no nosso trabalho. Então a gente fica muito feliz de ter a Ravex aí através da sua pessoa. Confiar no projeto que teve, né? Num projeto que não estava programado, foi um projeto emergencial, então agora a gente espera que a gente possa contar com vocês nos projetos de anos e anos, e conte com a gente, né? A gente vem aqui, vamos conversar com os funcionários, contar um pouco da nossa história. E, então eu só tenho a agradecer, e vamos voltar aqui para falar só das histórias engraçadas, que tem muita, viu? Porque eles aprontam. Legal. Eles não são coitadinhos, não. Se eu contar as histórias aqui, já ficar uns 10 programas falando aqui. Seja bem-vindo. Então, eu queria te agradecer e dizer que agora a gente está à frente do Footshow, nosso centro de treinamento. Não é uma escolinha, é um centro de treinamento. Por que centro de treinamento? Porque qualquer um que estiver lá e quiser participar, a gente vai dar oportunidade, independentemente se vai ser atleta ou não. Eu tenho 3 autistas de nível um pouco mais severo, que eu não imaginava trabalhar com esse público. Então, estou reaprendendo também, estou muito feliz de trabalhar com esse lado também do mais social, mais precária. Tem famílias que não conseguem estar no centro de treinamento. Por que esse treinamento? Porque ele sempre vai evoluir. Ainda não sei o nível que ele vai chegar. Se tornar um atleta, a gente indica para as equipes. Mas, senão, ele vai ter qualidade de vida e ele vai evoluir. Né? Então, um atleta que não sabe amarrar o tênis, ele amarrou, ele já evoluiu. A coordenação motora que ele não tinha, ele já está tendo, ele já está evoluindo. Então, a cada treinamento, ele vai evoluir. Não sei até onde ele vai chegar, mas ele vai evoluir, mas principalmente como pessoa. Essa é a ideia do centro de treinamento, né? E estamos voltando agora para o Corinthians, aí coordenando o Corinthians para levar o Corinthians para o Mundial, né, nos Estados Unidos. Então, depois a gente volta aqui para contar um pouquinho dessa história. Com certeza. E vamos tentar mais um título internacional. E a gente precisa de empresas que acreditem no nosso trabalho. A gente tem muita dificuldade das empresas acreditarem, né? Mas a gente quer empresas como a Ravex, que acreditou, né? E acredita. Eu olho aqui, desde quando eu cheguei, o olhar que eu fui recebido, então, é verdadeiro. Então, quando as coisas são verdadeiras, a gente se sente em paz, então, e bem acolhido, né? Conte comigo para o que der e precisar, para contribuir sempre. E obrigado aí mais uma vez, viu, galera? E acompanha a gente nas redes sociais lá, é cleitonmonteiro.oficial. E quem quiser entrar em contato com o Corinthians, entre lá nas redes sociais. O Andrense agora que está montando o seu time, né? Então tem as redes sociais lá. Fique lá, Futsaldown, tem muita coisa boa lá para vocês conhecerem um pouquinho sobre a gente. E Legal. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado novamente. Imagina. E estamos de portas abertas para a gente fazer um outro podcast e contar um pouco mais dessas histórias. Amém. Se Deus Obrigado quiser. a todos e até o próximo encontro.